Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciando então a nossa sexta aula, né, da disciplina de Estudos Literários 2. Então, né, retomando o cronograma, hoje a gente vai falar sobre jornalismo cultural, né, de maneira que envolve também aí o que está previsto ali para a gente comentar também a crítica acadêmica e também a resenha literária, né, que a gente já viu algumas características. Na semana que vem, então a gente vai falar sobre o jornalismo literário, né, alguns conceitos, né, de maneira mais geral, mais algumas ideias, né, do que é conceitos, definições do que é jornalismo literário. Que aí na semana lá do dia 6 de maio, então, daí sim a gente vai falar sobre essa questão mais histórica, né, principalmente falar sobre o New Journalism, o Gay Talese e o Tom Wolfe. E aí lá no dia 13 de maio, então, é o prazo para o envio de vocês da avaliação 1, que são os resumos, né, de cada, que eu expliquei no primeiro vídeo aula, e também está no plano de ensino, né, que é aquele resuminho curto, né, que vocês vão fazer, então, de cada vídeo aula, né, de cada semana, excetuando, né, a primeira, aquela, né, vocês não precisam fazer o resumo do primeiro vídeo, né, que é onde eu expliquei sobre a disciplina e as avaliações. Então, a partir do segundo vídeo, né, vocês vão fazer até a 8ª semana e depois no final vocês fazem as das semanas sequentes. Então, hoje a gente vai falar principalmente sobre jornalismo cultural, né? Então, em relação à crítica acadêmica, né? Então, existe o que é chamado, né, de observatório, que são aqueles espaços em que é feita uma reflexão crítica, né, tanto sobre produções culturais de maneira geral, inclusive também sobre o jornalismo, e dentre esses espaços de observatório, que tem sites, enfim, tem entidades, né, tem o Observatório Imprensa, que, por exemplo, que faz essa crítica da imprensa, a própria revista Imprensa, que é uma revista que trata sobre jornalismo, né, é um espaço de reflexão crítica sobre o seu próprio trabalho, e a academia também, né, esses artigos que vocês fazem nas disciplinas, eventualmente apresentam em eventos, publicam em revistas, etc. Também é um espaço, né, dessa reflexão crítica. E aí, claro, tem esse espaço também dentro da literatura, né, que acontece majoritariamente nos cursos, claro, de letras, né, pessoas que pesquisam especificamente a literatura, a ficção. E claro, aqui a gente está falando mais no sentido do jornalismo literário mesmo. Então, artigos, TCCs, dissertações, teses, são um espaço de crítica acadêmica, né, sobre obras produzidas. E aí, claro, obras produzidas sobre vários assuntos, mas aqui o que nos interessa são aquelas obras produzidas com reflexão crítica, né, do jornalismo literário, né, disso que a gente está chamando do jornalismo mais literário, que aí vai incluir as próprias resenhas, né, nesse formato aí que a gente viu algumas características, reportagens, livros-reportagens, etc. Né? Então, a academia é um espaço também para realização de crítica. Então, a pesquisa, né, os artigos, os TCCs, é um espaço de crítica, né, de crítica acadêmica em relação a objetos, né, diferentes tipos de objetos, programas de TV, páginas na internet, etc. E a literatura e o jornalismo literário é um desses objetos possíveis, né, dentro da área do jornalismo, da comunicação e do jornalismo. Então, a crítica acadêmica é importante vocês terem essa noção, né, de que também tem essa função academia de fazer essa análise crítica, né, dos produtos culturais, dentre os quais a literatura e também o jornalismo literário, né? Então, e a resenha literária é aquilo que a gente vinha vendo, então, né, em relação à crítica literária, né? Claro que a resenha ela tem um sentido, pode ter um sentido mais informativo, talvez um pouco mais do que a crítica, né, do que chamada crítica literária, mas também, né, não é simplesmente a informação, né?
tem toda a questão da informação, mas também vai ter algum, de certa forma, pode ter algum posicionamento do autor, né? Então aí a gente chega no jornalismo cultural, que é um ponto importante, aí tem um livro que é o que é basicamente de onde, né, são retiradas as informações, né, que a gente vai ver aqui, que é o livro, né, de certa forma clássico, mais popular, né, do assunto, que é o Jornalismo Cultural do Daniel Pisa, né, que é um livro daquela coleção da editora Contexto, né, que tem jornalismo cultural, jornalismo esportivo, jornalismo econômico, livro-reportagem, jornalismo literário, né, então, e tem esse livro do Daniel Pisa, então, que se chama Jornalismo Cultural. Como complemento, né, desse material, tem um artigo, A Cultura no Jornalismo Cultural, que também faz esse apanhado geral, conta um pouco da história, né? Então, aqui a gente vai falar até numa maneira mais comentada, né, para acrescentar pontos que aparecem nesses textos, né? E aqui vocês vão ter o texto, aí sim, que vocês podem consultar, considerando, né, que esse artigo, que é da Denise da Costa Oliveira Siqueira, né, que é professora da pós-graduação da UERJ. Então ela traz não só o jornalismo cultural no sentido que até é talvez o que mais nos interessa aqui, que é o que se relaciona com a literatura, mas também outras plataformas, né, o que trata de música, né, programas de TV. Então ela cita o Metrópolis da TV Cultura, Caderno 2 da TVE, então programas de TV, de rádio, né, ela cita programação de emissoras públicas como o MEC FM no Rio de Janeiro. Então ela dá um apanhado geral bem interessante, retomando a questão histórica, mas também discutindo, né, alguns pontos conceituais, né, e aí tem também as referências. É um artigo curto, né, são 10 páginas, menos de 10 páginas, né, a última página praticamente com as referências. Então são 9 páginas aí que vocês podem dar uma lida nesse material, né? Tem o foco ali também no jornalismo literário do século XIX. Então, quem fez os Estudos Literários 1, a gente também, né, falou sobre isso, mas o foco principal é nessa disciplina do 2, né? Então, alguns pontos a gente comentou também, né, no Estudos Literários 1. Por isso que está sendo feita também essa mudança para o Estudos Literários 2 ficar mais focado mesmo nessa parte do jornalismo, e o Estudos Literários 1 mais na parte mesmo da literatura e da ficção. Mas, né, no semestre passado eu acabei dando um apanhado aí também sobre a questão do jornalismo cultural, porque o jornalismo cultural ele também vai falar, né, sobre, dentre outros assuntos, também fala sobre a literatura, a ficção, né, com críticas literárias, resenhas de livros, etc. Então, a gente vai retomar aqui rapidamente a história, né, do jornalismo cultural, e falar algumas questões referentes ao trabalho do jornalista que vai trabalhar nessa área do jornalismo cultural. Então o Pisa ele vai colocar justamente que não se tem uma data cravada, né, que seja unanimidade em relação ao início, né, de quando começa o jornalismo cultural, porque tem registros, talvez não periódicos, né, de textos que se aproximam do que é hoje o jornalismo cultural, né? Por exemplo, os ensaios do Montaigne, de 1580, né, ele já é apontado como um estilo que se aproxima daquela ideia de crônica, né, que o José Marques de Mello vai dar no sentido que nós brasileiros damos a palavra crônica, né, porque crônica em outros idiomas, em outras culturas, é o que a gente chama aqui de reportagem, e a crônica, no sentido desse texto mais literário que relata o cotidiano, é um sentido bem específico, né, do Brasil, né? O Zé Marques de Mello aponta isso. E o Montaigne, então, na França, já de 1580, ele já tem esses textos com esse estilo mais informal de misturar pensamentos, ideias, críticas com fatos cotidianos, mesclando o erudito com o coloquial, enfim. Mas, claro, ainda não é um formato totalmente jornalístico, né? Então, uma data que vai ser
mais de 100 anos depois dessa data de 1580, é o surgimento da revista inglesa The Spectator, né, de 1711, que a ideia é trazer, né, até o Pisa coloca, tirar a filosofia dos gabinetes, bibliotecas, escolas e faculdades e levar para clubes, assembleia, casas de chá e café, né? Então, em outras palavras, é tirar daquele conhecimento especializado, né, dos eruditos, e trazer para o público, né, para o público leitor de maneira geral. Então, e a partir daí, claro, aí outras revistas, outros jornais passam a dedicar também espaço para assuntos culturais. E aí, claro, né, tem diversas frentes, né, de pesquisa em relação a temas relacionados à cultura, né, os estudos culturais é uma dessas possibilidades, dessas linhas, né, que tem autores como Stuart Hall, no Brasil a professora Ana Carolina Skosteg, né, então dentro da universidade aí, o próprio professor Fábio Cruz, né, que foi orientando da Ana Carolina. Então são autores que pesquisam, né, e que trabalham com essa perspectiva dos estudos culturais, né, como a cultura como sendo um lugar de disputa, né, de poder e que envolve vários elementos. Aí tem autores que pesquisam alguns pontos específicos, como por exemplo o Barbeiro, que vai pesquisar lá a televisão, a telenovela, etc. Enfim, tem N possibilidades aí de pesquisa acadêmica em relação à cultura. Então, mas voltando pro jornalismo, né, tem um fato que a gente vai retomar aqui depois quando a gente for falar de jornalismo literário, é que nesse primeiro momento os escritores, e acho que eu já comentei em outros vídeos, né, que os escritores eles vão publicar seus textos em jornais, né, então Voltaire, Defoe, Rousseau, etc., são autores que vão né, vão escrever para jornais, nos jornais, né, vão publicar partes das suas obras nos jornais, né, alguns colaborando, né, e outros trabalhando como jornalistas, né. Então tem essas possibilidades.